Imagina se você é um simples agricultor, mas sem querer querendo acaba se tornando um aventureiro muito overpower. Tenho certeza que você ia preferir ir em busca de uma boa aventura em vez de continuar trabalhando no campo. Mas você vai ver que não é o caso do protagonista desse anime. Hoje vamos acompanhar o anime Nome Curry. Meu nome é Eric e sejam bem-vindos ao Animeverso. Começamos com o nosso prota levando a Rui pra capital e apresentando ela pra Ellie. Parece que ambas se deram bem, isso pode criar um triângulo amoroso ou uma tensão entre elas. De volta à fazenda, ele pega um garotinho roubando suas plantações e fica a pé da vida, pois o vegetal que ele estava roubando não estava no ponto para ser colhido. Porém, vendo que o garoto estava com uma fome da miséria, ele entrega um repolho que estava maduro e pronto para comer. E então o garoto vai embora todo satisfeito. Após isso, Ellen diz que os pobres estavam sofrendo com a fome por causa dos ataques dos monstros, que fez a distribuição das mercadorias de outros países parar. Por causa disso, os preços de tudo encareceu. Um sino toque, e ao chegar lá, viu um monte de monstros lutando contra os aventureiros. Mas tinha muitos monstros e eles não estavam dando conta do recado, e por isso a Ellen se transforma para ajudar eles eliminando vários monstros. A mulher é forte. Rui também ajuda, e nosso fazendeiro apelão manda um monte de monstros pro além usando sua ferramenta agrícola. A luta estava bem intensa e não parava de aparecer mais e mais monstros, até que outro exército aparece. O rei de Antisberg levanta sua espada sagrada e ordena que os monstros fossem embora. E não é que os bichos vão embora mesmo, e todo mundo fica espantado. Chega a noite e a princesa vai até a casa do nosso fazendeiro para se despedir, e ela diz que ia embora e nunca mais ia voltar, e sem dizer o motivo vai embora. No próximo dia, a mãe do garoto que estava roubando suas plantações vai até ele para se desculpar, e ela diz ser alfaiate, aproveita para comprar uns vegetais e oferece alguma ajuda se ele precisar. Quando estava se despedindo, o mensageiro aparece do nada e ele já logo toma um sustão. O mensageiro entrega uma carta para ele. Ele acaba comentando que graças à espada sagrada de Antisberg, os monstros desapareceram. Porém, o mensageiro não achava que era bem assim não. Ele mostra uma edição que tinha acabado de chegar para ele. E a Ellen e a Rui também estavam lendo essa mesma edição, que dizia que a princesa ia se casar com o príncipe do reino de Antisberg. E Rui começa a achar muito estranho tudo isso, pois os monstros não deveriam nem ser capazes de entender palavras humanas. Nessa hora o fazendeiro chega e mostra para elas uma carta que recebeu da sua mãe. Nessa carta dizia que ela estava investigando e descobriu que a espada sagrada não tem poder algum. Quem fez ela foi um ferreiro comum. E a mãe dele revela que ela é uma ex-comandante dos Fantoches das Sombras, que é uma unidade de inteligência conhecida por ser incapaz de conseguir qualquer informação. Quem estava comandando o enxame de monstros é um único demônio, pois sua namorada foi capturada e mantida como refém. O que significa que o príncipe de Antisberg tá usando o demônio para atacar, ganhar a gratidão do povo e então pediu a mão da princesa em troca de mais proteção. O agricultor então planejava impedir seus planos e pede ajuda para Ellen e a Rui. Era muito difícil entrar em Antisberg, por isso o mensageiro ia ajudar ele. Após isso, vemos o príncipe de Antisberg. Ele estava usando o demônio para lançar um ataque de monstros nos países próximos, e os líderes desse país achavam que ele estava afastando os monstros com sua espada sagrada e oferecem algumas recompensas em troca da proteção do príncipe. Gazelle era o demônio que estava sendo usado. Ele até mesmo queria parar de mandar seus companheiros atacar os humanos, mas o príncipe chantageava ele, falando que poderia acontecer algo de ruim com essa namorada se ele não fizesse o que mandava. E a princesa estava sendo forçada a se casar, e em segredo ela queria ver o agricultor pelo menos mais uma vez. Em seguida, o prota vai até a mulher, que era mãe do garoto que tentou roubar seus vegetais, e pede para ela fazer algumas roupas para ele. O plano deles era entrar em Antisberg em uma carruagem, e o mensageiro revela que na verdade, além de ser um membro dos Fantoches da Sombra, ele também é um demônio. Os demônios e os humanos convivem juntos graças a um acordo de paz. Ele achava muito injusto o que estava acontecendo, por isso ele ia reunir os monstros em público e provar para todos que a espada é falsa. Chega o dia do casamento e a princesa lembra de ter conversado com seu pai antes de tudo isso acontecer. Seu pai falava que ela não precisava fazer algo que não fosse da sua vontade, porém ela achava que era o melhor pro seu povo. Por isso estava decidida a fazer o que era para ser feito, mas na verdade estava bem triste. Enquanto isso, o trio Parada Dura conseguiram entrar em Antisberg na carroça. Eles achavam que não iam ser descobertos por estarem usando roupas de fazendeiros que foi feito pela mãe do garoto, que é alfaiate. Mas as minas não estavam tão confiantes não, e com razão. Do nada aparece um monte de soldados perguntando quem era ele. Aí eles tentam falar que eram fazendeiros e tal, mas os soldados não acreditam e começam a correr atrás deles. A Ellen se transforma e taca o nosso prota pra longe, e junto com a Rui fica encarregada de cuidar dos soldados. Enquanto isso, o prota tinha batido a cabeça com tudo na parede, mas chegou no seu destino. Era onde a namorada do demônio estava. Ao escutar um barulho, os soldados vão ver o que era. E o prota arrebenta todos eles, enchendo suas bocas de vegetais. O maluco é brabo. Ele chama a mina pra ir até seu namorado, mas ela estava presa, então teve que ir carregando ela mesma e fugindo de um monte de soldados. Aí ele dá de cara com a Rui e a Ellen, e eles dão fuga nos soldados novamente. Aí elas continuam encarregadas de cuidar dos soldados e o agricultor parte em rumo ao casamento. O príncipe e a princesa já estavam prestes a se casar, só faltava uma beijoca.
Mas quando tava prestes a acontecer, pô, o príncipe toma uma portada na fuça. O Prota chega bem na hora e a princesa fica muito feliz. O príncipe manda os guardas prenderem ele, porém ele interrompe, contando a todos que aquela espada que ele usava é falsa. Todos se recusam a acreditar, até mesmo o rei. Bem nessa hora, um soldado aparece dizendo que todo o país estava sendo atacado por um enorme exército de monstros. E sim, o mensageiro estava por trás disso tudo. Ele estava usando uma flauta e convocando os monstros. Todos começam a pedir pro príncipe usar sua espada para mandar os monstros embora. E ele começa a chamar pelo demônio que estava chantageando. Mas percebe que ele estava abraçado com a sua namorada. Agora sua chantagem não ia funcionar. O mensageiro entrega sua espada, porém ele fica lá paradão. O Prota joga sua espada para um demônio e só com uma mordida a espada é destruída. O demônio que estava sendo chantageado conta para todo mundo que estava sendo usado para convocar os monstros. E para isso ele usava uma flauta que permitia a ele controlar os monstros. Ela só podia ser usada por um demônio. As malandragens do príncipe foram descobertas e ele revela que realmente fez isso tudo e ainda enviou um monte de monstros para Magus, que é a capital real do rei. E ele nem mesmo precisou usar a flauta para atrair os monstros, só espalhou algumas carcaças deles por lá. E agora os monstros iam destruir tudo, já que o rei não estava lá para defender a capital. Mas ele está totalmente enganado. A Ellen diz que os aventureiros pediram para serem treinados para poder defender seu país sozinho. E aí os soldados chegam e largam suas espadas para levar o príncipe. E no desespero o príncipe tenta matar o rei, mas o agricultor defende o ataque com vegetal e dá-lhe o socão. A princesa fica tão feliz que o abraça e fala que ama ele. E as meninas ficam com ciúme danado, até o rei concordava dele ficar com a princesa. Já do lado de fora, o mensageiro entrega uma carta pro rei, dizendo que todo o plano do príncipe estava escrito. Ou seja, alguém estava manipulando o plano dele nos bastidores. Enfim, o príncipe foi preso e estava tudo voltando ao normal. Na guilda de aventureiros tinha um monte de missões pro Prota fazer. Ele não queria fazer, ele só queria trabalhar de agricultor. A princesa aparece na guilda de aventureiros e dá uma recompensa da boa pra eles por terem defendido o país. Aí ela vai lá, troca de roupa e ninguém a reconhecia. E ela aproveita pra dizer pra Rui, que também é sua rival. De volta à fazendinha, o agricultor tava lá colhendo os tomates numa boa e a Rui e a princesa aparecem de repente perguntando quem delas ele gostava mais. Mas o cara só ignora elas falando dos seus vegetais. Então elas perguntam se tinha alguma mulher além delas que ele gostava. E ele responde que sim. Quem fala o que não deve, escuta o que não quer, né? E elas enlouquecem com essa resposta. E o Prota vai embora. Quando chega na sua casa, ele tava olhando pra uma fotografia de uma mina chamada Ylvia. É quando vemos um pouco do passado do agricultor. Ele tava colhendo vegetais com seu pai e sua mãe. E quando foi vender os vegetais, se depara com os caras que estavam gritando com uma garota, pedindo pra ela devolver o que roubou dele. O agricultor pergunta pros moradores de lá porque ela estava roubando. E eles dizem que provavelmente seus pais faleceram e ela estava sozinha com muita fome. Logo a garota lasca um mordidão no cara e consegue fugir. Na sua fuga, ela rouba as batatas que o agricultor tinha levado. No meio da floresta, o agricultor encontra ela comendo as batatas e leva uma sopa pra ela. Porém, ela achava que ele veio pegar as batatas de volta e se esconde. O agricultor deixa a sopa lá pra ela comer. E dia após dia, ele levava comida pra ela. E sempre ela comia sozinha, até que um dia ela resolve esperar por ele. Eles batem um papo e a garota se apresenta como Ylvia. E a barriga do nosso Prota já dá aquela roncada sinistra. E aí ela divide a sua comida com ele. Mas nessa hora, os caras que ela havia roubado aparecem. Falam que ia vender ela como escrava pra recuperar o prejuízo. O Prota insiste pros caras soltarem ela, mas os caras se recusam, pois o prejuízo que ela deixou roubando suas mercadorias era muito grande. A sorte é que nessa hora chega o pai do Prota, que dá um barril de arroz pros caras soltarem a garota. Ele ia virar picadinho da sua esposa, mas fazer o que, né? A Ylvia devolve pra eles as batatas que tinha roubado, e ele chama ela pra morar junto com ele. Passaram-se dias, e a Ylvia gostava tanto do Prota que vivia grudado nele. Tudo que ia fazer, queria fazer junto com ele. E aí o Testa aparece do nada fugindo de várias abelhas, e a mãe do Prota aparece e acaba com todas elas. A mãe dele diz que tinha que ir com seu pai procurar um outro local pra morar, e quando ele sai em busca de um outro lar, Testa conta pro nosso Prota que achou o mapa e acreditava que na floresta no fundo da vila tinha um tesouro. A floresta é bem perigosa, mas se evitasse o ninho das abelhas iam conseguir chegar lá. E ele poderia trazer alguma joia pra dar pra Ylvia. Então eles partem rumo ao tesouro. A Ylvia até queria ir junto com eles, mas era muito perigoso, então eles vão sozinhos. No caminho, Testa conta que todos da vila tratavam a Ylvia muito mal quando estava sozinha. E por isso seus pais procuravam outro local pra morar. Testa acaba pisando em uma pedra que abre uma entrada e puxa eles pra baixo. E lá era um local bem estranho. Eles acabam explorando em busca do tesouro. E ao tocar numa pedra, uma luz brilhante surge. Ele acaba se deparando com uma criatura terrível. Quando acorda, a Ylvia estava gritando seu nome. Ele estava desmaiado há muito tempo. Testa vai até seu acampamento e conta pra ele que nesse meio tempo o vulcão entrou em erupção. E por isso eles ficaram cobertos de cinzas e todos os campos de cultivo e casas foram destruídos. E por isso tiveram que evacuar. Os pais do Testa foram encontrados e por isso o Prota fica sob os cuidados da Ylvia. E ele estava sentindo uma dor muito estranha que acabou deixando ele de cama. A comida estava bem escassa e por isso a Ylvia até pensou em roubar, mas desiste ao lembrar que o Prota salvou ela quando ela fazia essas coisas. Dia após dia a comida era servida, porém a cada dia que se passava, serviam menos comida. E por isso a Ylvia em segredo dava só a parte da comida pro Prota. Ele até estranhou estarem servindo esse tanto de
de comida. E ela fala pra ele que eles estavam enviando da capital real. E aí ela foi ficando fraca até que um dia ela desmaia. E nesse momento diz que amava o nosso prota. O agricultor acorda e o Testa aparece dizendo que a Ilvia tinha morrido. Ele fica se perguntando o que aconteceu. E Testa fala pra ele que ela morreu de desnutrição. Ele achava que havia muitos suplementos enviados da capital real e por isso recebia muita comida. Mas o Testa diz que não era verdade. E aí o cara chora com muita tristeza. De volta ao presente, o agricultor estava colhendo seus tomates, lembrando da Ilvia. E aí, gostou do vídeo? Quer uma parte 4? Então já deixa o seu like, se inscreve no canal e comenta aí embaixo, quero a parte 4. E aproveita para conferir mais resumos aqui no canal. Garanto que você vai curtir, é só clicar no vídeo que tá aparecendo aí na tela.